Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderland Castro. Bom, muita gente estava falando sobre a fala de Paulo Guedes e uns vieram até me perguntar sobre a minha opinião em relação a isso. Bom, a gente precisa ver o contexto de tudo para podermos justificar, né, aquilo que Paulo Guedes falou. E posso dizer que Paulo Guedes ele está envolvido no meio dessa massa de servidores públicos que são parasitas. Eu digo por quê, meus amigos? Vamos lá, né? Ele causou reação, isso é fato, né? Parasitas, entre aspas. Diz Guedes provoca reação em massa de políticos e servidores. Bom, não é de agora que sabemos que o ministro da Economia é polêmico também em suas falas. Não é só Bolsonaro, tem gente aí tão quanto pior do que o próprio presidente. Então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou os servidores públicos a parasitas ao defender, né, na sexta-feira agora, as reformas econômicas do governo. Ele alegou que, ao reivindicarem reajustes salariais em meio à crise fiscal, que o deixou as contas brasileiras no vermelho, os funcionários parecem parasitas, se aproveitando de um hospedeiro que está morrendo. A declaração desencadeou uma reação em massa de políticos e servidores que classificaram a agressão gratuita e desnecessária, calúnia e assédio institucional. As críticas levaram a pasta a emitir uma nota na qual afirmou que a fala de Guedes foi tirada de contexto pela imprensa. Engraçado que tudo é tirado pelo contexto da imprensa. Tudo é tirado pelo contexto da imprensa. Olha, eu vou dizer uma coisa bem séria para Paulo Guedes. Senhor ministro da Economia, o senhor é um parasita. O senhor é bem pago pelos meus impostos para gerar a economia, um crescimento e empregos. A economia cresce como se fosse uma lesma. Um caracolzinho subindo ou tentando subir uma parede. A geração de emprego é a mais ridícula de todos os tempos. Estamos gerando empregos informais. Exatamente. Não empregos de carteira assinada na qual ajuda a própria Previdência. Não precisa ser economista para perceber que a sua política econômica anda um pouco meio distorcida no real. Vejamos mais outra coisa. Quando eu pago o seu salário, que é muito bem pago como ministro para você não fazer nada, entendeu? Você é um parasita do serviço público, na qual eu pago. Não é não? E aí você e seu presidente aparece com dados tão vergonhosos que o crescimento de emprego no Brasil aumentou, mas a informalidade muito mais. Eu não sabia que vender salgadinho, né, nos sinais, trabalhar de bico, vender cachorro quente nas praças, fosse empreendedorismo. Exato. Quer dizer que isso agora é a nova forma do brasileiro, né, vender balinhas nos sinais dentro dos ônibus, essas coisas, emprego formal, virou agora sinônimo de empreendedorismo? Tenha vergonha na sua cara. Tem milhares, milhões para ser exato, de brasileiros desempregados. Quase, né, 12 milhões, porque é 11 milhões e alguns quebrados. E no geral todo, mais de 30 milhões. O senhor deveria ter vergonha de falar isso. Agora, eu pergunto uma coisa, Paulo Guedes, ao senhor. O senhor quis ofender quem? Quem realmente o senhor quis ofender? Vamos lá. Eu posso dizer que as Forças Armadas são parasitas? São. Olha, altos salários, né, dos servidores públicos, porque também são servidores públicos, os militares são e estão aqui para nos servir. O alto escalão das Forças Armadas são parasitas? Preciso saber disso do senhor. Os médicos que atendem nos hospitais públicos são parasitas? Eu preciso saber do senhor. Os professores das escolas municipais, estaduais e federais, né, são parasitas? São. Os bombeiros são parasitas? Esse povo que luta para salvar vidas? Os auditores fiscais do IBAMA, os procuradores da República, os juízes federais são parasitas? Olha a quantidade de parasitas. Qual é a função de um Estado? Recolher impostos, gerar crescimento na economia e pagar os salários do funcionalismo público.
Até o meu ver, isso não seria algo de errado, desde que a máquina pública funcione bem. Mas o senhor vir falar que uma categoria não pode ter aumento aonde as coisas nesse país aumentam, e aumenta de forma agressiva e violenta, o senhor não tem a consciência como ministro de que é um direito válido da pessoa ganhar bem, né, para manter a sua família, pelo menos um reajuste, que muitas vezes é defasado, o senhor vem atacar de forma chamando-nos de parasita. Agora, o que mais me deixa impressionado é que o governo sempre tem uma desculpa dizendo que a imprensa tirou de contexto. Que contexto, meu amigo? Que contexto? O ministro creditou as palmas ao fato de a população não aceitar mais a situação. Ele disse que, como revelou recentemente uma pesquisa do Datafolha, 88% dos brasileiros apoiam a avaliação e a demissão dos maus servidores. Maus servidores! O senhor chamou parasitas, generalizando todos. É claro, a empresa privada tem maus funcionários, é preciso tirar. Assim como o serviço público também tem. Mas o governo dá uma droga chamada de quê? Estabilidade. E eu não consigo tirar esse abençoado. E quando tira, ele volta com o eliminado da justiça e é readmitido novamente. Eu acho que o ministro da Economia, ele sofre com as críticas do não desenvolvimento da nossa economia. E aí ele procura uma solução para os fantasmas na qual eles criam. E aí, ministro Paulo Guedes, eu digo para você, para seu presidente, servidor público aí, não é eleitor? Porque você ataca diretamente até a própria base. A própria base do governo. Parasita. Eu vou dizer o que é um parasita de verdade. Parasita é seu presidente, que por 28 anos foi pago com os meus impostos para ser deputado federal, sugando, usando verba parlamentar para comer gente, assim como ele falava. Que, por incapacidade, né, acabou assumindo a nossa presidência. O nosso país é chacoteado mundo afora. E aqui tentam maquiar um crescimento econômico na qual não existe. Ele vem com balela de zerar o imposto dos combustíveis como se isso fosse uma função do governo. E sabemos muito bem que quando a Dilma fez isso, acabou gerando pedaladas fiscais e ela foi impeachmentada. Ele provoca governadores que precisam de ICMS para arrecadar e pagar servidores públicos parasitas, como o senhor Paulo Guedes chama. E aí ele joga no ventilador toda a merda para gerar uma confusão. E se mostrar que é o cara que está contra tudo, o mal que muitas vezes ele mesmo aprovou. Porque ele foi deputado federal. Parasita é o senhor, que é pago com o meu imposto. Essa ruma de ministros, essa ruma de deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, governadores, próprio presidente. Porque eu acho que dignamente poderiam viver com um salário que fosse realmente a situação real do nosso país. Eu não conheço um servidor público que ganhe 100 mil reais como salário. Mas eu conheço N políticos que ganham até mais disso, fora os desvios que eles fazem, né, da nossa economia. Aí o senhor tem a coragem, o descaramento, a displicência de chamar servidor público, que muitas vezes são trabalhadores, pais de família, de parasita, e esquecendo que a sua classe na qual você pertence, esses polícias safados são os piores parasitas da nossa economia, do nosso país. Paulo Guedes, tome vergonha na cara. E peça desculpa ao povo brasileiro, mas peça desculpa de verdade. E não venha com a notinha dizendo que a imprensa tirou do contexto. Porque a única coisa que fora do contexto é você e seu presidente. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.